Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Mais uma mensagem da cruz. Iremos meditar nesta noite a importância, a necessidade de clamarmos ao Senhor. Jeremias 33:3 está escrito: o Senhor disse: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Neste momento aqui da história dos filhos de Israel, eles ainda não estavam cativos, porém estava chegando o momento do sofrimento, o cativeiro na Babilônia. E o povo de Judá, eles não estavam dando ouvidos aos profetas, os homens de Deus. E até mesmo o rei de Judá, Zedequias, ele prendeu o profeta Jeremias da época. E foi de lá da prisão que ele proferiu essas palavras. Eu quero voltar um pouco no texto, no capítulo 32 de Jeremias, o verso 30, nós vamos ver a situação que estava os filhos de Israel nesse tempo, quando eles foram presos na Babilônia. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade. E eles até adoraram a outros deuses. Veja o 35. E edificaram os altos a Baal, que estão no vale do filho de Enom, para queimarem a seus filhos e suas filhas a Moloque, o que eu nunca lhes ordenei, e nem lhe passou pela minha mente de fazer a tal abominação, para fazer pecarem a Judá. Agora, pois, diz assim o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, a qual vos dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Tudo isso por causa de desobediência, de pecado dos filhos de Israel, por deixarem o seu Deus e se prostrar diante de ídolos, adorar a Baal, queimar os filhos a Moloque. Que absurdo, queridos! Tudo isso de uma outra forma mais semelhante aos dias atuais. Existe uma corrupção, violência, pecado por toda a parte. Os profetas, os homens, as mulheres de Deus desses dias, até a própria palavra de Deus está em descrédito nos dias de hoje. As pessoas não se importam mais com a Bíblia, não creem na palavra, discutem a palavra. Resultado, assim como Israel desobedeceu a Deus e caiu nas mãos do inimigo, o rei da Babilônia, assim está acontecendo nos dias de hoje. Devido a tanta desobediência, pecado, distância da palavra e do próprio Deus, o povo não está mais dando ouvido aos profetas de Deus. O mundo está caído no pecado e na violência. Esta pandemia aí, guerras, violência, é fruto de pecado, desobediência do povo. Mas ainda assim, vemos a graça de Deus nos dias de hoje. Ele disse, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor, meus queridos, tem coisas grandes, coisas lindas para nós, ainda que somos falhos e pecadores. Mas nós precisamos clamar a Ele, buscar a presença dEle. Meus queridos, vamos ver o que significa clamar. No dicionário está escrito, clamor é bradar, é dizer em voz alta. Também clamor é uma súplica. E eu poderia até dizer que clamor é como um pedido de socorro. Você lembra do servo de Jericó? Jesus vinha passando e ele clamou em voz alta, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Isto não soa como um pedido de socorro, meus queridos, que o cego estava falando a Jesus? É um socorro. Há momentos em que nós conversamos com o Pai, isto é oração. Mas há momentos em que precisamos clamar como um pedido de socorro a Deus, tanto por nossas vidas como pela vida de nossos entes queridos. Eu quero deixar um exemplo para vocês. Quero ilustrar isso. Se o nosso filho vier até nós e falar: pai, me ajuda aqui, o que nós vamos dizer? Filho, eu já estou indo, aguarda só um minuto. Mas se o filho gritar: ô pai, me ajuda aqui, logicamente que nós iremos sair correndo de encontro ao nosso filho, né? Assim também é o nosso Deus. Ele nos ouve quando nós oramos, mas Ele também nos ouve. Está atento quando nós clamamos a Ele. Logicamente que tanto a oração como o clamor precisa vir de um coração sincero, quebrantado diante do Senhor, crendo na provisão do Senhor na nossa vida, meus queridos. Assim deve ser o nosso clamor. Eu vou andar mais um pouco. Você sabia que até nos dias de hoje existe um clamor no céu? Mas é de uma outra forma, eu vou explicar. A Apocalipse, no capítulo 6, está escrito: e os mártires em Cristo, debaixo do trono de Deus, clamam por justiça. Eu fui procurar pesquisar sobre isso. É estranho um clamor no céu das almas dos mártires em Cristo, né? E aí, entre os teólogos, há controvérsias a respeito desse clamor no céu. Agora, quando eu vi o que é unânime entre os teólogos, eu fiquei maravilhado. E eu vou passar para vocês. Nós sabemos bem que a alma, a vida do homem está no sangue, né? A vida está no sangue. E aí, eu fui lá na hora em que Caim matou o seu irmão Abel. E Deus disse a Caim: o sangue do seu irmão Abel clama a mim desde a terra. Então, assim como os mártires que morreram e derramaram o seu sangue por Jesus, por amor a Jesus, o sangue de Abel clama a Deus desde a terra. Então aí eu fui lá em Hebreus, no capítulo 12, o verso 24, onde está escrito: e Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Olha só que coisa linda, queridos. O sangue de Abel clama a Deus por justiça, por vingança, para que seja feita a justiça na terra, porque morreram, né? Morreu Abel, morreu os mártires, eles clamam por justiça. Agora, o sangue de Jesus fala melhor, clama. O sangue de Jesus clama pelo perdão. O sangue de Jesus clama por salvação. O sangue de Jesus clama pela reconciliação de nós, homens, com o Pai. O sangue de Jesus clama, foi derramado na terra por mim e por você, e clama pela nossa salvação. Aleluias, glórias a Deus. Agora, meus queridos amigos, se tem um lugar onde há clamor, este lugar é no Hades, ou seja, no inferno, né? A parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, 24, Lázaro clama ao pai Abraão e diz: pai Abraão, tem misericórdia de mim, que estou neste tormento. Meus queridos, no Hades há clamor, mas lá não há socorro.
Porque o socorro está durante a vida. Eles já tiveram a oportunidade de clamar pela salvação e perderam. As almas dos mortos no Hades clamam, mas não há socorro. Socorro é só para nós, os vivos. Se clamarmos a Deus com um coração puro, fiel, né, não tivermos mágoa dos irmãos, né, se formos pessoas que se arrependem, que pedem perdão, que não tem intrigas com os irmãos, com o próximo, de coração limpo, se clamarmos a Deus, Ele é fiel para nos abençoar, para nos entregar a bênção, a restituição, a vitória nas nossas mãos. Salmos 34:6 está escrito: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Meus queridos, nós vivemos num mundo de aflições, de angústias, de mágoas, de ansiedade. O que nós precisamos fazer nesses momentos? Clamar ao Senhor, buscar o Senhor com um coração quebrantado, crendo que Ele é fiel e Ele nos livrará de toda a angústia, de toda a tristeza, de todas as mágoas. Queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também clamou ao Senhor. Ele era, né, um exemplo de oração. Jesus sempre orava ao Pai, mas teve um momento em que Ele clamou a Deus, um momento difícil na vida de nosso Senhor Jesus. Mateus 27:46 está escrito: por volta da hora 9, Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Meus queridos, até Jesus, no seu momento de aflição, por quê? Porque estava nele todos os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados, em Jesus. Deus, o Pai, não pôde olhar para o Senhor. Meus queridos, o sacrifício de Jesus, a coroa de espinhos, os cravos, a rejeição dos seus irmãos, tudo isso foi horrível para Jesus. Mas ver o Pai distante, não poder olhar para Ele, foi muito difícil para nosso Senhor Jesus. E Ele clamou ao Pai, né? Deus meu, por que me desamparastes? É interessante que muitas pessoas nos dias de hoje conseguem viver longe de Deus, né? Afastados de Deus. Jesus, naquele momento, clamou ao Senhor, porque ele viu o Pai longe dele. Meus queridos, precisamos estar perto do Senhor. Jesus não suportou ficar longe do Pai. Nós também não podemos suportar ficar longe do Pai. Dias antes deste fato, eu quero relatar também Jesus entrando em Jerusalém, né? O povo que via ele passando clamava: Hosana, Hosana, filho de Davi. Ao que os fariseus foram questionar Jesus e pedir para que o povo se calasse. Jesus respondeu: se estes se calarem, as pedras clamarão. Aleluias, glórias a Deus. Meus queridos, enquanto estivermos neste mundo de desordem, haverá clamor nesta terra. Se você não clamarmos, as pedras clamarão. Você pode olhar a natureza, a criação de Deus, ela é linda, deslumbrante, mas ela clama, porque ela tem sofrido por causa dos nossos pecados também. Veja desmatamento, veja incêndios, veja os animais que estão em extinção, eles clamam também, e nós precisamos clamar pela paz mundial, clamar pelo fim das doenças, das enfermidades, clamar a Deus enquanto vivemos, meus queridos. Precisamos clamar ao Senhor, porque chegará um dia, meus amigos, em que não mais haverá clamor, não haverá mais dor. Apocalipse 21:4 está escrito: e Deus limpará de seus olhos
toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluias, glórias a Deus. O tempo de clamar ao Senhor é aqui. Lá na glória não haverá mais clamor, porque tudo vai se fazer novo. Aleluias, glórias a Deus. Para encerrar, meus queridos, eu quero dizer que hoje é tempo de clamar, mas haverá um tempo nesta terra em que o clamor será muito intenso. Quando? No tempo da grande tribulação. A palavra diz que haverá uma aflição tão grande como nunca houve, como nunca haverá neste tempo da grande tribulação. Meu querido amigo e amiga, que em nome de Jesus nós estejamos livres dessa grande tribulação, já estejamos com o Pai adorando o Senhor lá nas bodas do Cordeiro, porque a aflição aqui será tamanha que o clamor será intenso, que esses dias não forem abreviados, até os salvos não suportarão. Meus queridos, que em nome de Jesus nós venhamos a clamar. Clame por aqueles que estão perdidos, clame pela sua família. Eu preciso clamar pela minha família, pelos meus amigos, clamar por esta nação, para que saia o espírito de engano, a desobediência, a rebeldia, e que venha um avivamento, salvação nesta nação, neste mundo. Precisamos clamar ao Senhor. Amém, queridos? Fique com esta mensagem. Que Deus abençoe e o guarde a sua vida. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.